O que Deus mais quer de nós é a misericórdia e o conhecimento de Deus. Ele me falou isso há muito tempo atrás, em Oséias 6,6, onde está escrito assim, ó: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus quer a misericórdia, que é o amor, e o conhecimento de Deus, que a gente prega o Evangelho. Por quê? Porque Deus é amor, 1 João 4,8, 1 João 4,16. E todo mandamento de Jesus é o amor. João 15,12, João 15,17, João 13,34. E o amor, ele cumpre toda a lei. Porque os 10 mandamentos de Deus, os 4 primeiros é amor a Deus, os 6 últimos é amor ao próximo. Jesus também resumiu tudo isso em Mateus 22, 36-40. Amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, todo teu pensamento. Esse é o primeiro. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o mandamento de Deus é que nos amemos uns aos outros. E Ele nos enviou a pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão na serpente, falarão novas línguas. Expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Jesus enviou, lá em Mateus 10,8 também, ele fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, graça dai, de graça, viu? Também em Mateus 28,18, Jesus fala: me dá todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos, seguidores, de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho mandado, o amor. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, o Espírito Santo dele está conosco, não estamos sós, estamos evangelizando, falando de Jesus, ensinando que Jesus é o amor, porque vamos lembrar, João 13,34, Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, certo? Assim como eu vos amei. Como é que ele nos amou? Dando a vida por nós. João 15,12, ele fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Em João 15,17, ele chega de mandar, ordenar: isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele não veio condenar, ele veio salvar o mundo. Então o amor de Deus foi tão grande que ele deu o que tinha de mais precioso para ele, que era Jesus, que estava com ele na criação, porque no princípio era o Verbo estava com Deus e era Deus. É João 1, Tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu de mulher para ser homem, possível de morrer em nosso lugar, como Isaías fala lá em Isaías 53, 4 e 5, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o que ele tinha de mais precioso, Jesus, para morrer em nosso lugar. Então lá em Romanos 8, lá no final diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Quem condena? Se é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, porque o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Então quem tentará acusação, se é Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Então vamos pregar o amor. Nunca vamos fazer igual aos fariseus, que Jesus falou lá em Mateus 23, que eles atavam ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês atam fardos pesados às costas dos homens, às quais vocês nem com um dedo querem mexer. Para de colocar a lei impossível. Fala do amor, da salvação pela justificação, os 10 mandamentos, que ninguém consegue guardar ainda, mas quando sair desse corpo a gente vai guardar. Os 4 primeiros, amor a Deus, os 6 últimos, amor ao próximo, diz assim: Deus falou: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais de escultura e não as adorará, não elevar o teu santo nome em vão, guardar o dia de sábado. Aí ele fala agora o amor ao próximo, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar,
não cobiçar, não dar falso testemunho. E Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2, que é Mateus 22, 36 a 40, dizendo: o grande mandamento é amar ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento, e o segundo semelhante a esse é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 resume toda a lei e os profetas. E o Espírito Santo confirmou isso, dizendo, por exemplo, por João e por Paulo, né? Lá em Romanos 13, 8, Paulo escreveu assim: ninguém deveis coisa alguma no seu amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama guarda a lei, cumpre a lei. Com efeito, não matará, não furtará, não adulterará, não dará falso testemunho. Se houver outra lei, tudo nisso se resume a amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? Mas aí ele não falou do amor a Deus, por quê? Porque João já tinha escrito que quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Ele fala isso em 1 João 4,20. Porque como que você vai amar a Deus a quem você não vê se você não ama o seu irmão a quem você vê? Então tudo se resume em amar ao próximo como a ti mesmo, fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem por você. A nossa luta, como diz em Efésios 6,12, não é contra carne e sangue, são contra os demônios, potestades do mal, que induzem uma pessoa a brigar com outra. E quando uma pessoa está te perseguindo, te caluniando, você tem que orar por ela, porque Jesus falou no Sermão da Montanha, em Mateus 5, amai os inimigos, porque amar quem te ama é fácil, todo mundo faz isso. Amar os inimigos, orar por eles. Você não precisa ter amizade, seja prudente, não jogue pedras aos porcos, mas ore pela pessoa, não odeie, não amaldiçoe, nunca. Ore para a salvação, para a conversão, para que o Espírito Santo transforme aquela pessoa, como tem transformado nós na imagem de Jesus. Então o princípio dessa fala minha aqui hoje é: o grande mandamento é o amor, e o que Deus mais quer de nós é que a gente pregue o Evangelho. Então leia Oséias 6,6, que vocês vão ver que Deus quer o amor e o conhecimento de Deus. O amor é você conhecer o amor de Deus e amar até os inimigos. O conhecimento de Deus é que todos conheçam a Deus através da sua pregação. Pregue o Evangelho, ensine que Deus é amor, que o mandamento dele é o amor. Que amor? Amor egoísta? Não, amor ágape, amor de pai para filho, ou melhor, de mãe para filho. Não existe um amor maior do que de mãe para filho. Até na natureza as fêmeas dão a vida pelos seus filhos, pela sua prole, né? E Deus falou em Isaías 45:15 que ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, ele não esquece. Então Deus ama mais o ser humano do que a própria mãe. Então ensine isso. Olha, Deus é amor. Está escrito, Deus é amor, 1 João 4,8. E Ele deu para nós a salvação pela graça, pela fé em Jesus Cristo, como está escrito e ninguém pode negar. Por exemplo, Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. João 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, de fato, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, gratuito, né? Por Jesus Cristo nosso Senhor. E Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E nem isso vem de vós, é dom de Deus, a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O homem não é salvo pelas obras, senão ele poderia chegar lá e bater com arrogância e falar: abre a porta do céu porque eu mereço, mas ninguém merece. Então é pela graça que somos salvos. Vamos pregar isso, vamos parar de atar fardos pesados nas costas dos homens, as quais os pregadores que fazem isso não mexem, não tocam nem com o dedo, e vamos pregar o amor de Deus. Vamos pregar a graça, nós estamos no tempo da graça. Então nós temos que pregar o amor de Deus e sair evangelizando, pregando as boas novas. Jesus morreu em nosso lugar. Sim, o justo pelos injustos. Como Pedro escreveu em 1 Pedro 3,18. Jesus morreu uma vez, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Mortificado na carne, mas ressuscitado no Espírito. Jesus morreu e ressuscitou, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Quem crê nele é salvo. Eu vou terminar dizendo, Jesus falou em João 6,47, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E não é talvez terá se guardar as leis, não, ele tem no presente, por crer em Jesus. Igual aquele malfeitor da Bíblia em Lucas 23:43, que creu em Jesus, ele era um malfeitor, creu em Jesus, Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso, e Jesus não mente, então ele levou aquele homem para a salvação. Por quê? Pela fé, e não pelas obras, porque ele era um malfeitor, ok?